Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Nós vamos partilhar a palavra que acabamos de escutar. E eu começo dizendo para vocês aqui reunidos em assembleia que o nosso Deus é um Deus de promessas. Mas Ele não é igual a nós. Porque a gente também faz promessa. Nós também fazemos promessas. O que difere Deus de nós é que Ele cumpre as promessas. Nós costumamos falhar. Quantas vezes você já não se propôs em oração, prometeu a Deus fazer determinadas coisas, deixar de fazer outras coisas. Começou bem, foi até que fazendo no começo, mas aí depois, na hora que você se deu conta,
já não estava fazendo mais, já tinha descambado. Isso acontece muito na quaresma, não é? Vai chegando a quaresma, já pensando nas penitências. Nessa quaresma eu vou fazer isso. Vou deixar de fazer aquilo, mas isso. Aí chega uma oportunidade, está lá você, quebrando a sua promessa. Aí você ainda diz: eu tinha dito que não ia fazer isso. Esqueci. Mas agora já foi, né? É só um golinho mesmo. Aí está no 4º dia da quaresma, tem mais 36. Você já... Não, porque eu falei que não ia tomar refrigerante a quaresma inteira. Mas hoje eu tomei, já quebrei, então não vale mais. Aí já toma de novo 1 litro por dia. Tudo um exemplo assim, só para você entender. Que a gente costuma a não progredir, né? A não perseverar naquilo que a gente se compromete. Se eu fosse levar a cabo, né, completar, cumprir 100%. Tudo que eu já prometi a Deus, em oração, olha, se eu fosse levar 100% a cumprimento as coisas que eu já, em oração, falei para Deus: olha, Senhor, eu quero ser um padre assim, Senhor, eu vou ser um padre desse jeito, Senhor, o meu sacerdócio, se eu levasse isso 100%, conseguisse cumprir, não fosse tão infiel, tão fraco, tão frágil, se eu conseguisse isso, vocês teriam aqui alguém próximo de São João Maria Vianney. Se eu conseguisse, né? Ia lembrar do Padre Pio, se eu conseguisse. Muitas vezes fico só na promessa, mas Deus não, Ele cumpre. O que acontece é que Deus enxerga as coisas de um jeito e a gente enxerga de outro. Então dá a impressão que Deus não cumpriu, porque você esperava que fosse de tal jeito, e Deus cumpriu, mas Ele cumpriu do jeito dEle. Que é um exemplo da história da salvação. Os judeus esperavam um Messias. Deus tinha prometido que enviaria o Messias, ungido. Em grego, Christos, Cristo. O Messias seria enviado. E quando ele chegasse, seria um reino de paz. Mas o que eles esperavam quando se falava de Messias? Qual é a imagem que eles tinham de Messias na cabeça? Eles não esperavam alguém menos do que Davi. E veja bem, Davi é o top dos reis de Israel. Quando fala do rei Davi, se lembra de um tempo de prosperidade, um tempo em que Israel era vitorioso nas batalhas, porque Davi era um grande rei, guerreiro. Então, quando se falava de um Messias que viria da descendência de Davi, não se esperava alguém menos do que Davi. Forte, destemido, guerreiro, com grande exército. Eles sonhavam com esse dia. Como eles queriam que o Messias chegasse assim. E quem era o inimigo daquele momento que eles queriam submeter, pisar, colocar por terra? Aquele inimigo mais atroz, que mais fazia mal ao povo. Naquele momento do tempo de Jesus era Roma. Por isso você vai entender um pouquinho Judas Iscariotes e Simão Zelota, que na próxima semana celebraremos o dia dele, de ação do São Simão. Quase ninguém lembra dele, porque ele é celebrado junto com São Judas Tadeu. Hoje é dia de São Judas Tadeu. Hoje é dia de São Judas Tadeu. Mas também é dia de São Simão Zelota. Mas não tem a
a fama, o sucesso de São Judas Tadeu, né? Esse era um dos discípulos também com esse sonho. Por isso que às vezes dava a impressão que Jesus os frustrava, porque Jesus conseguia arrebanhar multidões. Está vendo o texto do Evangelho de hoje? Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Isso aqui era o dia a dia de Jesus. A rotina dele era ficar cercado por multidões. As pessoas procuravam Jesus. Já bem cantava Padre Zezinho, e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição dos privilegiados, seu jeito puro de falar tocou o coração de quem escutava. Então Jesus arrebanhava, pensava Iscariotes, pensava Zelotas, Simão Zelota, é esse o homem, é agora, é o momento de uma rebelião, para nós subjugarmos o inimigo que nos pisa. Então essa era a imagem de Messias que eles tinham. Mas o que a gente está vendo nos domingos aqui na liturgia? Jesus no Evangelho de São Marcos ensinando os seus discípulos e mostrando para eles o que vai acontecer com ele. Se não me falha a memória, se não foi no domingo passado, no domingo retrasado, a primeira leitura dizia assim, do profeta Isaías, capítulo 53, Deus quis macerá-lo com sofrimento. A sua obediência lhe custou uma descendência numerosa. Pela sua obediência na dor. O Messias que Jesus veio ser era bem diferente do Messias que eles imaginavam. Pensem vocês. Com esse cenário, com esse pano de fundo que eu coloquei para vocês, no imaginário daquele povo, quem era o Messias, quem deveria ser o Messias, como ele deveria ser. Aí vocês se coloquem no lugar desse povo e vê um homem pregado no madeiro. É uma decepção. É uma frustração para eles. Eles queriam colocar Roma debaixo dos pés, humilhar o inimigo. Mas o mesmo inimigo que eles queriam destruir, Roma, pegou o líder deles e pregou numa cruz. Agora eu pergunto para vocês, a resposta é fácil de ser dada, porque você acredita nele, e eu acredito também. Deus mentiu? Não. Deus cumpriu sua promessa de enviar o Messias? Sim. Mas não do jeito que o povo lá esperava. É um Messias que dá a vida, que se entrega. Esse é o Deus que cumpre suas promessas. Então você vai e olha a vida de Jesus. Os 4 evangelistas nos narram a história dele. Veja o modo como ele agia. E os sinais que acompanhariam o Messias estão nele. Ele faz o surdo ouvir. Ele fez paralítico se levantar. Ele saciou a fome de multidões. Acalmou a tempestade. Devolveu a vista aos cegos. Mas eles não se permitiam aceitar que esse mesmo que fazia esses milagres tivesse um final do jeito que teve. Então deixaram que a esperança deles fosse destruída pelo aparente, dizer várias vezes, aparente, porque é só aparência. Deixou que a esperança deles fosse destruída pela aparente derrota de Jesus na cruz. Mas como a gente cantou no início da missa de hoje, inspirados pela segunda leitura da carta aos Hebreus, que
nós escutamos, Deus o colocou sobre todas as coisas e debaixo dos seus pés colocou os inimigos como escabelo para seus pés. É o nome que a gente quase não costuma usar. O que é um escabelo? Escabelo é aquele banquinho de descanso do pé, que você senta assim, você põe um banquinho embaixo para você descansar o pé. Deus prometeu que o inimigo seria colocado como um descanso dos pés para ele. Para nós, então, a morte de Jesus não é derrota, é vitória. De fato, sim, os inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. Ele venceu o inimigo morrendo na cruz. Com a sua entrega na cruz, ele nos conquistou a vitória. Não destruiu somente Roma, mas destruiu o império das trevas, denominado pecado e morte, de uma vez por todas. Morto, ressuscitado, não morre mais. Que a gente grita a plenos pulmões na vigília pascal: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, ó morte? Jesus ressuscitou verdadeiramente. Ele venceu o pior dos inimigos, a morte. Esse Jesus andando pelas estradas da Galileia, ali da Palestina, da Judeia, saindo de Jericó, eis que tem um homem à beira do caminho. Esse homem, no evangelho de hoje, tem um nome: Bartimeu, filho de Timeu. Marcos está dizendo a mesma coisa, duas vezes. Porque Bar, no original da Bíblia, na linguagem lá de Jesus, na língua de Bar, é filho. Então duas vezes está dizendo, filho de Timeu, estava no meio do caminho, filho de Timeu. Sabemos que esse homem era filho de Timeu. O que ele era? Quais eram as condições desse homem antes de Jesus passar na vida dele? Cego, vivia prostrado no chão e recebia, esperava e pedia, mendigava esmolas. Preste atenção. A condição desse homem antes de Jesus passar na vida dele. Antes de Jesus passar na vida dele. Cego, prostrado e pedinte, mendigo, pedindo esmolas. Ele sabe que Jesus vai passar por ali. Mas a multidão cerca Jesus. Tente imaginar, se colocar nesse ambiente. Certamente não deveria ser muito silencioso, né? Um monte de gente, todo mundo querendo tocar em Jesus, falar com ele. Deveria ser aqueles vozerios, né? Aquele falatório, assim, e caminhando. Então esse homem, para ser ouvido, ele precisava gritar: Jesus, filho de Davi. Lembra de Davi que nós iniciamos a nossa reflexão? Tem piedade de mim. As pessoas que estavam naquela procissão com Jesus, chegou para ele e falou assim: cala a boca aí, não incomode o mestre, está muito ocupado. Mas ele precisava se encontrar com Jesus. Não desiste diante da censura. E o que ele faz? Chora e lamenta? O que ele faz? Grita mais forte: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus para e fala: chama esse homem. Chegam até aquele homem que acabaram de censurar, mas agora com um outro convite: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Gente, aqui a gente poderia acabar a nossa reflexão, você levar essa frase para sua casa, pronto. Jesus dizendo para você hoje, dizendo para mim, Padre Elton, hoje, na condição que nós estamos: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Esse homem deu um pulo, jogou a capa, que servia ao mesmo tempo como abrigo e para ele recolher suas esmolas. Ou seja, aquilo que ele estava amarrado, ele se libertou. Jogou o manto e
foi colocado na presença do Senhor. Jesus olha para aquele homem e diz: o que você quer que eu faça por você, abençoado? A resposta parece óbvia. Ele era cego. Ele não era um doente terminal, não estava com câncer terminal, agonizando. Ele era cego. Então o que ele pede para Jesus? Que eu veja. Deus sabe das nossas dores. Deus sabe dos nossos sofrimentos. Deus sabe que nós estamos passando uma pandemia há mais de 1 ano e meio. Mas Deus quer que você fale com Ele. Quer que você converse com Ele. Isso é oração. Isso é rezar. Mestre, que eu veja. Jesus disse para ele: vá em paz. Tua fé te curou. Diz o texto que a partir daquele momento ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Vocês lembram qual era a condição desse homem antes de Jesus passar na vida dele? Cego, prostrado, mendigo, vivendo de misérias, de esmolas. E normalmente as esmolas são sobras, vivendo de sobras. Depois que Jesus passa na vida desse homem, mudou completamente sua vida. Aquele que era cego, agora enxerga. Tem a luz, tem um novo olhar. Jesus passa na vida daquele homem, faz com que ele passe a ver as coisas de um jeito diferente. E é isso que Jesus quer que aconteça com você também. Jesus passa na sua vida, a palavra chega. E olha que interessante, para ele passar a ver, ele precisou primeiro escutar. Então ele ouviu a palavra do mestre. Então você precisa que, a partir do momento que faz experiência com Jesus, o seu olhar também mude. Um novo olhar Jesus te dá. E você passará a ver todas as outras realidades com os olhos de Deus. Você vai olhar para um matrimônio com os olhos de Deus. Você vai olhar para uma criança que está sendo gerada dentro de um ventre com os olhos de Deus. Você não vai olhar, nossa, mais um, que coragem, 6º filho, você tem coragem. E católicas e católicos falam isso, como se fosse um pecado a mulher estar gerando a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª criança. Olha, a mundanidade entrou na nossa igreja, a gente ficou cego. E o que era correto, belo, aos olhos de Deus, se tornou para nós feio. A ponto das mulheres que gestam 1, 2, 3, 4 filhos, tem que justificar por que está tendo filho. É a mundanidade entrando na igreja. E nós católicos cegos. Então Jesus passa na nossa vida, devolve a luz. Então a gente começa a olhar tudo com os olhos de Deus. E fica tudo diferente. Tudo muda. Não precisamos mais viver prostrados. Agora em pé, levantados. Por que ele estava em pé? É a posição do ressuscitado. Você viu como mudou completamente a vida daquele homem? Cego, prostrado, agora enxerga e em pé. Ele que vivia de migalhas, sobras, passa a viver agora com Jesus, o melhor tesouro. Quantas pessoas hoje mendigando atenção, afeto, carinho, amor, estão mendigando sobras. Quantas pessoas? E no mundo que a gente vive da tecnologia das redes sociais, uma multidão mendigando likes, curtidas, views, para se sentir importante, se contentando com sobras. Jesus está passando a sua vida e está te oferecendo uma vida inteira plena, cheia de bênçãos, o alimento eterno. E eu e você aí mendigando sobras. Cantemos. Me contaram que o Senhor ia passar
e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram